Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Serviço Social Audiobook. O meu nome é Suelen e eu sou estudante de Serviço Social, tá bom? Então nesse canal você vai encontrar textos referentes ao serviço social e livros referentes ao serviço social. Os textos serão referentes às matérias que eu faço na faculdade, eu ainda sou estudante, ok? Então, os textos que os professores passarem, eu vou trazer aqui para o canal. Bom, eu resolvi começar com esse livro, Política Social, Fundamentos e História, da professora Elaine Rossetti Bering e da Ivanete Bochetti, porque é um livro muito importante na área do serviço social. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Já curta, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. Me acompanha lá no Instagram, @suelen_dantas com 2 T's, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro, caso você queira, tá? Então, vamos à leitura. Nesse vídeo, eu vou trazer aqui a apresentação do livro e a introdução, tá bom? A apresentação é bem curtinha e depois a introdução. Vamos lá. O livro que trazemos a público neste momento é um projeto comum acalentado há alguns anos. Sendo professoras de disciplinas de política social na graduação e nos programas de pós-graduação de nossas respectivas universidades, UERJ e UNB, acompanhando e participando do debate político e acadêmico no âmbito do conjunto Cefes, CRES e ABEPS, ao longo dos anos de 1990 até os dias de hoje, na condição de militantes e dirigentes de entidades, e realizando pesquisas na área da política social, além de orientar teses, dissertações e trabalhos de graduação. Vínhamos sentindo a necessidade de reunir numa única publicação um debate crítico acerca desse processo social, dessa mediação tão densa e tensa que é a política social. O ambiente de confusão dos espíritos, como dizia o saudoso Milton Santos, no qual a ressemantificação de termos como sociedade civil, cidadania e reforma passaram a ser lugar comum na linguagem e nas proposições concretas de programas e políticas focalizados à esquerda e à direita, já vinha nos desafiando e instigando a contribuir para colocar as ideias sobre este tema em outro lugar. A política social na história, relacionada à configuração da questão social, aqui compreendida como expressão das relações de produção e reprodução social no capitalismo e as respostas das classes sociais e do Estado, essa perspectiva obriga a tratar a política social tal como foi delineada nos vários períodos históricos, desde sua origem em sua relação com a economia, a luta de classes, a política e a cultura, de modo a compreender suas tendências e sua dinâmica contemporânea, bem como a maneira como é aprendida pelo serviço social. A convite da Cortez Editora para escrever um livro sobre política social para a Biblioteca Básica do Serviço Social veio ao encontro de nossos propósitos e inquietações acadêmicas e políticas e com nosso processo de amadurecimento de uma interlocução muito profícua. É sintomático que exista a proposição de uma biblioteca básica e que seus primeiros volumes tratem da economia política e da política social. O aumento do número de unidades de ensaio e de estudantes do serviço social, que lamentavelmente em inúmeras situações vem acompanhando da simplificação dos conteúdos e da banalização da formação profissional, apesar de todos os esforços contrários da ABEPS, é um dos elementos que requisitam a existência de uma biblioteca básica de qualidade. E ela começa com esses temas por sua localização estratégica no âmbito das diretrizes curriculares da ABEPS, como suporte imprescindível à direção teórica e social e ao perfil profissional ali previstos, assentados no Código de Ética do Assistente Social e na Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social. Cabe lembrar que esta não é a primeira experiência de construção de um texto didático sobre política social. O trabalho de Vicente Faleiros em O que é Política Social
de 1986 e que vem sendo uma bibliografia obrigatória na graduação, merece ser lembrado e constitui uma referência a uma inspiração para nós. Nós, por sua abordagem teórica e metodológica, num dos momentos mais inspirados do autor. Contudo, 20 anos depois, há um amadurecimento teórico no campo do serviço social e os significativos processos históricos que sacudiram a condição da política social precisam ser debatidos com vistas a avançar no debate. Entre esses processos, inclui-se o advento do neoliberalismo, a reestruturação produtiva e a mundialização do capital, bem como suas repercussões na realidade brasileira, por meio de uma contra-reforma do Estado nos anos 1990, que vem constituindo uma ofensiva conservadora contra as políticas sociais. Esperamos oferecer aos estudantes e professores de serviço social e também de áreas afins que lidam com o tema da política social, um tema nitidamente interdisciplinar, um trabalho didático, mas sem reducionismos e simplificações. Muitas vezes o texto didático corre o risco de empobrecer o debate. A proposta da biblioteca é assegurar o caráter didático do texto, fugindo a essa pressão. Que nosso esforço, então, não seja em vão e colocamo-nos à disposição para críticas e sugestões de todas e de todos. Um livro, para além da responsabilidade principal de suas autoras, é sempre produto de uma ampla interlocução coletiva, institucional e afetiva. E este não é diferente. Assim, não poderíamos deixar de registrar aqui alguns importantes agradecimentos à Cortez Editora, na pessoa de Elizabeth Borgiani, entusiasta do projeto da Biblioteca Básica de Serviço Social e que nos fez o convite honroso para a realização deste trabalho. A José Paulo Neto, um carinhoso incentivador deste livro, nos aeroportos da vida, nas oficinas da ABEPS, no inverno chileno, nos recados, e que prontamente aceitou redigir o texto da orelha. A Mione Apolinário Hugon e Efilásio Salvador, pela colaboração nas indicações de filmes e pelo apoio na revisão de dados. A revisão cuidadosa da Silvana Kobushi e a Fernando Garcia, Paulo Ernesto pelo suporte e pela amizade de sempre. A força de Vera, Ivane Aragão e Alba Tereza, companheira da jornada na UERJ. Pelo grande apoio a Rosa Stein, Marilda Yamamoto, companheira de trabalho, interlocutoras no projeto Procad, CAPES, amigas e que afetivamente aceitaram dar a sua opinião na quarta capa do livro, aos pesquisadores do GOPS da UERJ e do JETS da UNB pela interlocução e troca presente nesse livro, à Faculdade de Serviço Social da UERJ e ao Departamento de Serviço Social da UNB e seus programas de pós-graduação. Um agradecimento que é extensivo a seus professores e estudantes com os quais compartilhamos a experiência docente na área da política social e do serviço social. A CAPES, que por meio do projeto Procad, viabilizou a realização de um estágio pós-doutoral da professora Ivanete Bochetti no Rio de Janeiro, possibilitando a dedicação a esse trabalho. Ao conjunto Cefes-CRES, espaço de luta e militância que marca nossa vida política acadêmica, a ABEPS, cujas demandas e inquietações quanto às diretrizes curriculares orientam este livro, aos nossos pais, Amélia, Olívio e Vera, em especial Sérgio Ribeiro Bering, que estaria muito feliz com esse resultado. Irmãs e irmãos e sobrinhas, que sentem nossas ausências, mas nos dão a maior força. E aos nossos muitos amigos aqui representados por Kênia, Silvana, Andréia, William, Jacinto, Sâmia, Maria Inês, Maurílio, Fabrício, Sandra, Tatiana e Cris. Isto posto, boa leitura. Elaine Bering, Ivanete Rochetes, Entre Laranjeiras e Colina. Essa foi a apresentação do livro. Agora vamos ler a introdução. Introdução. Serviço Social e Política Social. Este livro trata do tema da política social, de sua história e fundamentos e está voltado
a formação profissional na área de serviço social, embora possa ser útil para todos aqueles que lidam, pensam e trabalham no âmbito das políticas sociais, uma área necessariamente multidisciplinar. Por ser um texto que integra a Biblioteca Básica do Serviço Social, contudo, convém perguntar qual a importância e a trajetória desse tema no serviço social brasileiro. A conexão entre política social e serviço social no Brasil surge com o incremento da intervenção estatal pela via de processo de modernização conservadora no Brasil, a partir dos anos 1930. Essa expansão do papel do Estado, em sintonia com as tendências mundiais após a grande crise capitalista de 1929, mas mediada pela particularidade histórica brasileira, envolveu também a área social, tendo em vista o enfrentamento das latentes expressões da questão social, e foi acompanhada pela profissionalização do serviço social como especialização do trabalho coletivo. Há, portanto, um vínculo estrutural entre a constituição das políticas sociais e o surgimento dessa profissão na divisão social e técnica do trabalho, como afirmam Yamamoto e Carvalho em seu texto fundamental de 1982. Um artigo de Costa, publicado no primeiro número da revista Serviço Social e Sociedade, mostra que, apesar dessa condição estrutural, a introdução da temática da política social nas pautas profissionais foi tardia, a partir dos anos 1950 nos congressos internacionais e dos anos 1970 no debate brasileiro, com ênfase no planejamento de programas sociais. Houve uma tentativa malograda de introduzir a discussão no currículo em 1962, o que só aconteceu de fato em 1970, em plena ditadura militar, ou seja, a partir de um viés tecnocrático da abordagem do tema. Como se pode ver, entre a criação das primeiras escolas, a partir de 1936, a introdução no currículo, houve um hiato de 3 décadas para a percepção desse vínculo estrutural entre serviço social e política social. Mas a inclusão no currículo exatamente nos anos 1970 não resolveu esse ato, considerando o modo como o tema foi aprendido pelo serviço social na época. Os comentários de Coimbra, em Política Social e Combate à Pobreza, sobre o que ele denomina de perspectiva do serviço social, apontam as seguintes características, que, a nosso ver, podem ser atribuídas àquelas sistematizações iniciais dos anos 1970. Pobreza categorial, natureza descritiva e operacional, vocação para o empírico e o pragmático, com certa hostilidade para com a teoria. Subordinação da produção às práticas governamentais conjunturais. Assim, ao analisar a política social, o serviço social teria como características focalizar o estudo de políticas e problemas no âmbito estritamente local e nacional, privilegiar o estudo de programas governamentais e empresariais isolados, adotar uma abordagem essencialmente voltada para a prática, possuir um enfoque multidisciplinar e teoricamente confuso, ser basicamente empirista, situar-se ingenuamente perante os efeitos ideológicos de sua própria prática. Contudo, se essa crítica de Coimbra não se aplica a toda a formulação do serviço social, ela cabe à perspectiva profissional que Neto caracterizou como modernizadora e que implicou uma leitura tecnocrática e pragmática da política social, funcional à modernização autocrático-burguesa empreendida na ditadura, à qual aderiram alguns segmentos profissionais. Essa tendência tem um esboço tímido no documento de Araxá, de 1967, não obstante seus ares desenvolvimentistas, e se consolida plenamente no documento de Teresópolis, de 1970. Na ditadura militar pós-64, o país viveu mais um processo de modernização conservadora. Talvez o último suspiro nessa modalidade marcante no desenvolvimento nacional, industrialização e urbanização aceleradas e modernização do Estado brasileiro, inclusive com a expansão de políticas sociais centralizadas nacionalmente. Esse processo, que representou uma espécie de salto adiante, foi conduzido pela lógica de deixar crescer o bolo para depois dividir. Segundo a conhecida frase de Delfim Neto,
então responsável pela política econômica. O que se assistiu, na verdade, foi ao acirramento das contradições sociais no país, com a radicalização das expressões da questão social. Ao lado disso, houve uma mudança do perfil dos profissionais de serviço social, que se tornaram trabalhadores assalariados, oriundos das camadas médias baixas e da classe trabalhadora. O serviço social inseriu-se na universidade, deixando a condição originária das instituições de ensino isoladas e confessionais. Para mergulhar em um contexto majoritariamente público e laico, é interessante notar o processo contraditório da ditadura, que moderniza setores da sociedade e, no mesmo passo, cria as condições para o seu próprio acaso. Gerou a maior concentração operária do mundo, o ABCD paulista, e assalariou os profissionais de nível superior. Pois bem, essa nova situação estrutural exigiu do serviço social uma reflexão mais sofisticada sobre a realidade brasileira e a criação de identidades políticas com os de baixo, que assumiam uma nova posição no cenário político em fins dos anos 1970, marcado pelas greves dos metalúrgicos paulistas, pela presença dos movimentos sociais urbanos e do movimento estudantil, entre outros. A crise da ditadura, crise econômica já a partir de 1974, com indícios de esgotamento do milagre brasileiro, mas também política, com a emersão de uma sociedade civil mais complexa, que inclui uma classe trabalhadora organizada e concentrada com uma agenda de lutas democráticas. Abre espaço também para segmentos mais críticos no meio profissional antes abafados. Nesse ambiente de efervescência social e profissional, germina uma profunda revisão crítica que, desde as articulações com o Centro Latino-Americano de Trabalho Social, CELATS, e com o Trabalho Social Latino-Americano, passando pelo Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais de 1979, o famoso Congresso da Virada. Origina o hoje chamado Projeto Ético-Político Profissional, em forte sintonia com o processo de redemocratização do país, que se desenvolve ao longo dos anos 1980 e culmina na Constituição de 1988. Daí, decorre uma nova reflexão sobre a política social de viés democrático na perspectiva da cidadania e dos direitos, uma marca da produção profissional a partir dos anos 1980. Na década de 1980, ocorre também uma espécie de acerto de contas teórico-metodológico com o objetivo de aprender o significado social da profissão em busca de uma maior qualificação do debate crítico, conduzido pela então ABEPS e publicado em seus vários cadernos, especialmente nos primeiros. Contudo, esse acerto tratou lateralmente o tema da política social, cuja presença cresce no debate profissional crítico a partir da segunda metade da década, impulsionada pela conjuntura da redemocratização e de formulação constituinte. O tema da política social, desde então, sempre esteve presente na principal publicação de circulação nacional, que é ainda hoje a revista Serviço Social e Sociedade, e em algumas produções pioneiras. Aqui, deve-se destacar a sensibilidade dos docentes e profissionais da PUC São Paulo pelo tema. Com o texto A Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, de 1985, e outros que vieram na sequência. Eles apontam para um novo patamar de reflexão sobre a assistência social. Cabe também ressaltar os trabalhos pioneiros de Faleiros, A Política Social do Estado Capitalista, de 1980, e o já citado O que é Política Social, de 1986, bem como o texto de Yamamoto e Carvalho, que aponta para a importância do espaço ocupacional das políticas sociais. Este último, porém, foi subaproveitado quanto à compreensão dos vínculos entre política social, questão social e a profissão. Trata-se, na verdade, de uma reflexão já nos anos 1980 que, parafraseando Neto, visa romper com aquela perspectiva modernizadora já mencionada. É realizada por assistentes sociais sintonizados com o processo de redemocratização do país, com a perspectiva de superar
à desigualdade social que travam uma interlocução com a tradição marxista. Se essa interlocução situou o serviço social em relação à política social e ao processo histórico-social concreto numa perspectiva radicalmente democrática e teoricamente mais qualificada, esse processo não esteve isento de contradições que merecem uma análise crítica. Bering faz um balanço dos avanços e limites do debate da política social pelo serviço social nos anos 1980, identificando os traços predominantes dessa produção. Essa análise revela que na segunda metade da década de 1980 houve um amadurecimento do debate profissional sobre política social, com o afastamento da interlocução com a tradição marxista em seu viés estruturalista. Sobretudo, a partir de 1985, verifica-se a busca de novas referências na tradição marxista, com destaque para Gramsci. Nega-se a ideia da sociedade sobredeterminada e das políticas sociais como aparelhos ideológicos do Estado, presente na leitura influenciada por Althusser, o que implicou a rejeição da miséria da teoria destituída da política e da história. Critica-se o economicismo e a visão meramente instrumental do Estado. Tem-se, então, um arcabouço teórico-metodológico mais rico para a abordagem do tema da política social, o que acarreta a ruptura definitiva com o pragmatismo anterior. Esse movimento trouxe também um afastamento em relação à teoria do engodo, que marcou muitas abordagens marxistas sobre política social. Segundo essa teoria, a política social se restringiria à dominação, cooptação dos trabalhadores, buscando a adesão e a docilidade do movimento operário e popular. No entanto, essa revisão paradigmática ainda trazia em si alguns problemas por comportar uma certa subestimação das determinações econômicas da política social e uma presença apenas periférica do debate econômico em geral e da crítica marxiana e marxista da economia política em particular, o que resultou em alguns limites. Um tratamento da política social que separa produção e reprodução social, apostando na política social como solução para a desigualdade, sem levar em conta a natureza do capitalismo, especialmente na periferia do mundo do capital. Essa opção metodológica considerável viável no Brasil, o projeto do Welfare State social-democrata, que pela via da política social realizaria a tão sonhada redistribuição de renda numa visão redistributiva de alcance extremamente limitado no ambiente neoliberal do capitalismo maduro. Essa visão idealista poderia limitar nossa análise das possibilidades concretas de realização das necessárias reformas democráticas no Brasil, com a remissão a um conflito na ordem, e não contra a ordem, ainda que taticamente importante no capitalismo periférico. Uma visão de política social que a reduz à vontade política dos sujeitos, à regulação dos conflitos, à busca de legitimação e de consensos, à resposta às pressões dos movimentos sociais, com uma certa superestimação dos sujeitos políticos, configurando o politicismo, e é decorrente da subestimação das determinações econômicas, a política social como troféu arrancado pelos trabalhadores no processo da luta de classe. Um forte ecletismo teórico da análise sobre política social, seja em função de uma declarada referência à tradição marxista, mas sem assumir suas consequências principais, o que tem suas expressões mais importantes na separação entre produção e reprodução e na desconsideração do circuito do valor, seja pela pouca qualificação de termos como cidadania. Identifica-se também um certo estatismo, se é verdade que a política social se refere ao Estado, do qual pode e deve ser reivindicada como direito,
Também é verdade que ela envolve instituições públicas e privadas inscritas nas relações entre as classes e seus segmentos. Além de uma caracterização pouco clara do Estado, perdeu-se a dimensão da rede institucional privada mobilizada pelas políticas sociais, e com isso o serviço social conectou-se às tradições das ciências sociais brasileiras, que por muito tempo pouco enxergaram o campo da sociedade civil em função do peso do Estado num país como o Brasil. Hoje, ironicamente, esse processo se inverteu. As ciências sociais e também segmentos profissionais redescobrem a sociedade civil, só que reifica como território das virtudes e destituída de contradições. A partir desses traços e tendências, aquele balanço apontava alguns desdobramentos e neste livro esperamos abordar alguns deles. A necessidade de recusar a falsa questão economicismo versus politicismo, a consciência de que o ambiente contemporâneo guarda uma forte tendência não redistributiva e de que há uma fragilidade no movimento operário e popular nesse contexto, mas de que essa visão realista não implica uma atitude imobilista do ponto de vista da luta política em torno das conquistas empreendidas pelos trabalhadores, mesmo no nosso estado de mal-estar. A necessidade de qualificar a ideia de cidadania e o caráter tático importante de sua defesa num país como o Brasil, dentro de uma agenda de radicalização da democracia, aqui entendida segundo o princípio ético apontado no nosso Código de Ética do Assistente Social. A recusa do conceito de escassez, cuja naturalização submete as iniciativas no campo das políticas sociais, numa sociedade marcada pelo desperdício em meio à abundância. A necessidade de maior precisão do conceito de Estado no capitalismo maduro, que pode ser entendido na perspectiva de que possui uma autonomia relativa e é marcado por diretiva política em consciência de classe, ou seja, trata-se de um Estado ampliado com hegemonia burguesa, a busca de compreender melhor a articulação público-privado ou Estado, sociedade civil no campo da política social e explicitação das potencialidades da tradição marxista para a abordagem da política social, de modo a contribuir para enfrentar os limites apontados. Essa interlocução crítica e que envolveu outros autores, a exemplo de Menezes, Sposati, Iasbeck, Chons, Pereira, Faleiros, Neto, dentre outros, realizada no início dos anos 1990, fez avançar ou precisar melhor os termos da discussão conceitual sobre política social e também a compreensão da natureza da ação política e profissional dos assistentes sociais nesse campo, num processo claro de maturação ainda maior do serviço social brasileiro. Assim, temos desde então uma compreensão mais profunda dos acontecimentos dos anos 1990, dos impactos do neoliberalismo para as políticas sociais de uma maneira geral, mas também na particularidade brasileira e latino-americana, com a publicação de livros, teses e dissertações, bem como o desenvolvimento de linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação e também nas graduações. O tema da política social, portanto, seja de um ponto de vista histórico-conceitual, seja a partir de análises mais específicas no Brasil e no mundo, tem sido central para a área de serviço social, no debate profissional, na pesquisa científica e na formação profissional nos anos 90. No que se refere ao debate profissional, as demandas postas pelo mercado de trabalho, que cresceu fortemente, certamente exigem esse investimento. Houve um boom de pesquisas sobre o mercado de trabalho nos anos 90, porque muitos acreditavam que ele estaria se retraindo, quando, na verdade, passou por uma expansão, só que com novas configurações. Um levantamento nacional sobre o mercado de trabalho realizado pelo Cefes em 2004 revela que o maior empregador de assistentes sociais é o Estado em seus vários níveis, 78,16%, nas políticas de seguridade social,
em especial a saúde, confirmando tendências já apontadas pelas pesquisas desenvolvidas pelo CRES em articulação com as universidades. Mas, para além das demandas do mercado, contribui bastante para isso o que vem sendo chamado nos últimos anos de projeto ético-político profissional, que inclui o tema na sua agenda de lutas e discussões a partir da organização política dos assistentes sociais, em especial o conjunto formado pelo Conselho Federal de Serviço Social e conselhos regionais, que estabelece uma interlocução social ampla e profícua com os movimentos sociais dos demais trabalhadores e populares. Forte expressão desse movimento tem sido a realização de grandes eventos nacionais em torno do tema, bem como a aprovação da Carta de Maceió no 19º Encontro Nacional do Cefes-Cresce em 2001. Um documento estratégico para o debate da Seguridade Social e da política social em geral no meio profissional. Outro indicador importante disso é o fato de que os assistentes sociais, por meio de suas organizações, têm participado dos conselhos de controle social das políticas sociais nas 3 esferas de governo, aos quais cabe realizar o debate orçamentário, a exemplo no nível nacional do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Nacional do Idoso. Essa intensa atividade profissional encontra suporte na pesquisa científica com uma ampla produção teórica e bibliográfica sobre o tema, estimulada pelo crescimento da pós-graduação na área nos últimos anos. Paradigmático foi o crescimento do volume de trabalhos enviados para os últimos encontros nacionais de pesquisadores em serviço social, realizados em Brasília, Juiz de Fora e Porto Alegre. A maior parte deles sobre questões relacionadas às políticas sociais para o 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, SEBAS, realizado na UERJ em 2001, no qual foram apresentados 748 trabalhos, dos quais 293 tratavam do tema da Seguridade Social, incluindo em ambos os eventos a interface com a área da infância e juventude, bem como para o 11º SEBAS, realizado em 2004 em Fortaleza, agora fundido ao Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade, que manteve a mesma tendência, com ampliação do volume de trabalhos para 1.450. Em que pese todo o investimento do serviço social brasileiro nessa discussão, um de seus aspectos, o financiamento e o orçamento público, não tem sido abordado por um número significativo de pesquisadores, embora tenha também tomado maior fôlego nos últimos anos, até mesmo com a participação do Cefes no Fórum Brasil de Orçamento. Contudo, ainda existem dificuldades no trato dessa relação entre política social e economia política, privilegiando-se no debate a discussão setorial e de programas, um rico debate conceitual, o que demonstra o amadurecimento da área, da gestão e do controle social, com ênfase na experiência dos conselhos. No âmbito da formação profissional de graduação, as diretrizes curriculares da ABEPS situam a discussão das políticas sociais centrando-se no enfrentamento da questão social, objeto de trabalho profissional. Vale dizer que as diretrizes da ABEPS, lamentavelmente desrespeitadas pelo Conselho Nacional de Educação em abril de 2001, estão em processo de implementação nas unidades de ensino, o que requer subsídios das pesquisas, projetos de extensão e assessorias. 3 matérias indicadas nessas diretrizes apresentam conteúdos diretamente relacionados à política social. Economia política, sistema capitalista, segundo as análises liberal marxista, keynesiana e neoliberal, as transformações contemporâneas no padrão de acumulação e suas implicações nos mecanismos de regulação social, e direito e legislação social, as instituições de direito no Brasil, direitos e garantias fundamentais da cidadania, a organização do Estado
e dos poderes, a Constituição Federal, a legislação social, CLT, LOAS, ECA, SUS e etc., relações jurídicas no marco da integração supranacional, Mercosul e ALCA, a legislação profissional. E política social, o público e o privado, as políticas sociais e a constituição da esfera pública, formulação, a gestão de políticas sociais e a constituição, destinação do fundo público, análise comparada de políticas sociais, transformações no mundo do trabalho e novas formas de regulação social, políticas sociais públicas e empresariais, desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Proteção Social, políticas setoriais e legislação social. Esses visíveis saltos de qualidade do serviço social brasileiro não significam que não existam hoje perspectivas profissionais pragmáticas, ou mesmo que aderem aos termos compensatórios e seletivos do receituário dos organismos internacionais para as políticas sociais, ao voluntariado, à OD, à família e à sociedade civil do bem, como formas de enfrentamento das expressões da questão social. Mas é certo que há debate crítico vivo e qualificado, acadêmico e político, para o enfrentamento dos desafios que estão postos, e é nesse campo que se situa este livro. Sobre a estrutura do livro. Este trabalho está pautado pela preocupação com uma perspectiva pedagógica e didática de organização dos conteúdos. Nesse sentido, consideramos que o melhor caminho para discutir a política social seria o de situar o tema na história, mas não a partir de uma perspectiva cronológica. O que significa isso? Queremos pensar a política social como um processo inscrito na história, com seus momentos de inflexão, de rupturas e continuidades e que implicaram também mudanças conceituais com fortes repercussões para a política social. Esse caminho está alicerçado na perspectiva metodológica aqui adotada e que tratamos de explicitar no primeiro capítulo do livro, no qual está presente um breve resgate das grandes matrizes teórico-metodológicas do pensamento social e suas repercussões para a análise do tema da política social. Esse capítulo procura desenvolver as potencialidades do materialismo histórico e dialético para a apreensão da política social na realidade. Os capítulos que seguem buscam explicitar o desenvolvimento da política social na história, no enfrentamento das expressões da questão social, desde as suas origens até os dias de hoje, e dentro disso, como elas vão se metamorfoseando, acompanhando os momentos de inflexão econômica, política e cultural do mundo do capital, no contexto da luta de classes e de sua repercussão para o Estado. Assim, o capítulo 2 aborda o surgimento da questão social, o que requer uma reflexão acerca dessa categoria a partir da perspectiva teórica aqui adotada. No período entre meados do século XIX até a crise de 1929-1932, num ambiente cultural de predomínio do liberalismo, mas também de intensificação das lutas dos trabalhadores, principalmente a partir de 1848. O capítulo discute também as contribuições da crítica marxiana da economia política à tematização da política social. Trata ainda da experiência histórica concreta nesse período, desde as primeiras leis dos pobres e legislações fabris e suas diferentes configurações, até Bismarck e o seguro social, como resposta ao crescimento do movimento operário e da social-democracia. Discutimos o que acontecia na periferia do mundo do capital nesse período, as primeiras iniciativas de política social no Brasil. O capítulo finaliza com a crise de 1929-1932, uma crise do capital e que coloca o liberalismo em xeque, sobretudo por se seguir a Revolução Russa de 1917, com todos os seus desdobramentos para a luta de classes, bem como pelos projetos de saída da crise que implicaram tendências de desenvolvimento da política social que serão consolidadas no período seguinte. O capítulo 3 discute as novas configurações da questão social do Estado
e das classes sociais no período que se abre após a Segunda Guerra Mundial, os conhecidos anos de ouro do capitalismo. Vamos observar os fundamentos socio-históricos para o ciclo de crescimento do capital, a dinâmica das classes e do Estado e seus impactos para a política social. Nesse contexto, realizamos uma reflexão sobre as obras de Keynes, Marshall e sobre sua relação com o projeto da social-democracia, as matrizes do pensamento social do novo ciclo e também o lugar da política social. O capítulo analisa a experiência histórica concreta no capitalismo central com o Plano Beveridge. Não sei falar, gente. Com o Plano Beveridge. A Seguridade Social e o Welfare State na Europa e a tímida experiência americana, bem como a construção do Estado Social na particularidade brasileira. O capítulo 4 situa o período de esgotamento dos anos de crescimento, a estagnação do capitalismo que se abre em fins dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX, e seus impactos na questão social, Estado, classes sociais e política social. Aborda a reação burguesa, a estagnação com a reestruturação produtiva, a mundialização do capital e o neoliberalismo, que colocam a política social em uma nova condição, já que essa reação demarca uma crise do welfare state e uma nova dinâmica de alocação do fundo público. Vamos discutir de um ponto de vista crítico os argumentos que sustentam as novas propostas para a política social. Observaremos a experiência histórica concreta e as temporalidades diferenciadas na implementação do projeto neoliberal no Brasil, na Europa Central, a forte ofensiva nos Estados Unidos e, por fim, vamos tratar o desenvolvimento da política social brasileira no contexto da ditadura militar pós-1964, até o processo de redemocratização dos anos 80, que resulta no desenho social-democrata da Constituição de 1988. O quinto e último capítulo discute a condição atual da política social brasileira, situada no âmbito da Contra-Reforma dos anos 1990, em que coexistem de forma tensa e com hegemonia conservadora princípios contraditórios, aqueles inscritos na Constituição de 1988, e os novos formatos das políticas sociais no neoliberalismo. Tratamos também das questões do financiamento do fundo público, bem como dos problemas que envolvem o controle democrático das políticas sociais e a experiência dos conselhos. Finalizamos com um debate acerca das expressões da questão social no Brasil e sua relação com as tendências da política social. Este livro foi construído a partir dos programas das disciplinas de política social, ministrados em nossas respectivas unidades de ensino, o ERJ e o UNB, e também com base em textos publicados na forma de artigos e livros individuais ou coletivamente, bem como em palestras e conferências realizadas pelas autoras. Quando adotamos um texto já publicado ou palestra-conferência, indicamos em nota de rodapé, mas o fundamental é que esses trabalhos dispersos se inserem aqui numa lógica que é própria a um livro que compõe a Biblioteca Básica do Serviço Social, ou seja, objetiva articular os conteúdos que consideramos imprescindíveis para abordar a matéria política social. Ao final de cada capítulo, incluímos uma filmografia nacional e internacional que poderá ser útil para professores e alunos, discutindo os temas que envolvem a política social a partir de uma outra linguagem. E é isso, galera. Essa foi a apresentação do livro e a introdução. Próximo vídeo vai ser a leitura aqui do capítulo 1, onde elas vão falar sobre a política social e método. Então, obrigada por você permanecer até aqui. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @Sueli_Dantas com 2 T's, e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.